Oi gente, boa tarde, espero que vocês estejam bem aí. O vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa que com todas as mães assim que eu tenho conversado, que eu vejo, observo, é o que pega muito. É a nossa vida social. Vida social, autocuidado, como é que fica? Vida social, tá gente? Só para deixar claro, não é levar o filho na terapia. Levar o filho na terapia, eventualmente a gente pode aí trocar uma meia dúzia de palavras com o terapeuta, com quem quer que seja, mas não é o seu amigo, não é uma pessoa que você tem alguma afinidade. Às vezes pode ser que vire, pode ser, mas inicialmente não é. Vida social que eu falo é que todo mundo precisa daquele momento de lazer, seja em família, seja com os amigos, sair final de semana para comer uma pizza, assistir um desenho final de semana porque seu filho não tem aula, ir numa igreja, fazer parte de um coletivo. O isolamento social forçado, a gente teve aí como exemplo, há 2, 3 anos atrás, aquela doença que assombrou muita gente, que foi a pandemia, que eu não posso falar o nome, eu acho que o YouTube me corta. A gente viu aí um número gigantesco de pessoas que apresentaram doenças emocionais, como depressão, ansiedade. Você deve ter visto. E quem não viu, provavelmente estava em Nárnia. Pesquisas comprovam hoje que o isolamento social leva à depressão, ansiedade, crise de pânico, fobias em geral, de qualquer forma. A Associação Americana do Coração revelou que quem passa por um isolamento social forçado por um período muito longo apresenta um aumento de 30% no risco de ataque cardíaco, AVC e demência. Então isso é muito sério. Causa também baixa autoestima, sentimento de culpa. Tem aí uma pesquisa realizada nos Estados Unidos que mediu o nível de estresse de uma mãe de um autista e falou que ela se assemelha ao estresse crônico de um soldado combatente. Você tem noção que é isso, gente? Um soldado combatente, imagina a quantidade de traumas, de coisas que ele viu, do quanto isso causa sequela e muitos deles continuam em acompanhamento por muitos anos, que eles têm esse respaldo. A nossa realidade é que muitas vezes nem na casa de um parente, de um familiar a gente consegue ir. Se consegue ir é com muito custo, quando volta bagunça toda a rotina por dias, às vezes até semanas. Então quem tá vendo ali é uma meia horinha que até que deu para aguentar, até que foi fácil, não é bem assim para quem vive. Se você é um amigo, um parente, manda uma mensagem de vez em quando, só para falar um oi, mesmo que você não esteja assim muito a par do assunto, muito por dentro. Porque a realidade é que muitos desses pais, dessas mães, não pedem ajuda porque eles são muito julgados, eles se sentem incapazes, eles sentem culpa, eles têm medo da rejeição, de como vai ser visto. A gente é julgado o tempo todo e não é julgado por pessoas que não conhecem a gente, por inimigos, não, é por gente de perto, é gente de muito perto que julga a gente. Porque a gente não dá conta, porque o filho do fulano é melhor, porque o desenvolvimento dele foi assim, porque foi assado. A gente tem julgamento o tempo todo. A gente tem que dar ouvido para o julgamento? Não. Experimenta ser assim a vida inteira, o tempo todo, aguentar um estresse terrível todos os dias dentro de casa, onde você passa a acreditar que realmente você é incapaz de educar o seu filho. Aí muda bastante de figura. A verdade é que muitas das pessoas que eu vejo falar toda essa coisa linda que passa, que tudo bem, é gente que não vive isso. E são pessoas que ajudam muito a gente de alguma forma, mas quando a gente vive é totalmente diferente. As mães que eu converso são mães de crianças com 1, 2, 3 anos, 9, 10, até 16 anos. E essas mães de filho com 16 anos que a gente olha e acha que tá tudo bem, na verdade ela só se adaptou. Na verdade ela só se calou por não ver alternativa. Mas quando a gente conversa, tem uma conversa íntima mesmo, a gente se interessa pela vida da pessoa, a gente vê que ela é uma pessoa que está ferida, machucada, que ela está com sérios distúrbios ali de autoestima, de cansaço. A diferença é que ela preferiu se adaptar e se calar diante de uma sociedade que não liga. E muitos aí na sociedade ligam sim, estão trabalhando para isso, mas quando não vive, não sabe o que é isso. Eu vejo uma diferença gritante de quando eu converso com alguém para me desabafar, para contar sobre a realidade, o quão difícil ela é, e quando eu converso com uma mãe que passa o que eu passo. É muito diferente, porque só quem passa é que sabe. Eu não tenho como falar, por exemplo, o que é ser abandonado por um pai. Eu não sei, o máximo que eu posso fazer é ouvir, tentar entender, dar meu ombro amigo e ser uma pessoa prestativa para quem passou por isso. Eu não posso falar porque eu não passei.
É verdade. E aí vem muito essa questão também, principalmente para a mulher, que é quem geralmente fica muito tempo com o filho, de autocuidado, de autoestima. Autocuidado para nós mães é essencial. Não é errado você olhar para você e ver que precisa de cuidados, de atenção também. Não é egoísmo isso. A gente vê um número grande de crianças típicas, onde a gente sabe, eu não vou colocar aqui questão de porcentagem, porque eu não tenho a fonte para passar. Então, se você é um profissional da área ou tem essa informação, pode até aproveitar e colocar nos comentários aí embaixo, que ajuda bastante a gente. Que adultos típicos, eles acabam tendo muitos traumas que não conseguiram superar, muitas sequelas de mães ou pais que cresceram inseguros, depressivos. A gente passa isso para os nossos filhos. Uma criança autista ou com qualquer outra deficiência absorve tudo isso também. Então, se eu mostrar para o meu filho que eu sou uma pessoa insegura, que eu tô sempre com medo, que eu tô sempre, sabe, com um semblante cansado, por mais que eu fale uma coisa, o que ela vai absorver é o que eu tô mostrando para ela. Ela vai ser o meu reflexo sempre. Então, isso determina muito na idade adulta em como essa criança vai desenvolver a desenvoltura dela com pessoas, com a interação social delas também. Você, mãe, eu sei o quanto é difícil às vezes falar isso com as pessoas não querem nos ouvir, as pessoas acham que a gente só reclama, as pessoas não estão, cada um com seus problemas, não estão muito afim de te escutar, mas procura uma pessoa em que você confie, seja um psicólogo, um amigo, um pai, uma mãe ou um marido, se for o caso, mas tenha uma pessoa em que você consiga desabafar. E não é aquela pessoa que vai querer te trazer solução, porque muitas vezes a gente não quer solução, a gente não quer. A gente só quer desabafar, a gente só quer falar, a gente quer alguém que escute, a gente quer que alguém que entenda isso. E aí vai também muito de você ter uma conhecida, uma amiga que também viva isso. Ninguém melhor do que ela para entender o que você está passando. E aí já tem essa troca. É um aprendizado também. A gente precisa sim daquele tempo de luto em que a gente vai sofrer, a gente vai chorar, a gente vai sim ficar acabado. Eu gravei alguns vídeos aí, os últimos vídeos há 2 anos atrás. Eu tô acabada, tô assim, ó, tô só o pó. Eu não conseguia me cuidar, a gente tava vivendo um processo muito difícil no casamento também. Então é claro que a gente vai ter esse período em que a gente precisa se resguardar e a gente não vai ter força mesmo. Mas me deixava muito mais frustrada olhar para minhas fotos antigas e ver o quanto eu tava me acabando dia a dia. Então isso também para a mulher que é vaidosa, que gosta de se cuidar, isso também é importante. Isso não é uma coisa fútil, não é capricho, mas faz sim muita diferença na sua autoestima, na sua segurança, na forma de você lidar com as dificuldades, com o que você reflete nos seus filhos. Maridos, especificamente, é claro, eu não posso falar porque eu sou mulher, mas eu tô passando aqui o que eu vivencio e converso muito com o meu marido. A gente tem um diálogo hoje bem extenso e vasto, a gente conversa sobre tudo um pouco. Então, maridos, vocês que trabalham fora, não desmereçam o papel da mulher, não acha que é fácil ficar dentro de casa enquanto você traz o sustento, enquanto você se estressou, porque você está ali vivendo a sua vida, a sua rotina, conversando com pessoas, se sentindo útil de alguma forma, e a mãe está ali passando por todo o estresse possível, e muitas vezes elas não são vistas dessa forma. Então a melhor coisa é o diálogo, seja com a amiga, mas também para o relacionamento, você vê o quanto isso faz diferença. É claro. Mulheres, esposas também, a gente não pode tirar o fato de que muitas vezes a gente está muito estressada, a gente está exausta emocionalmente e ninguém entende, ninguém escuta. Então tenta não transferir esse estresse para ele, que também vai fazer aí uma diferença nesse relacionamento. E eu não estou falando aqui de relacionamento, eu estou falando de família. É muito visível a mudança da Vitória depois que o Rafa passou a aceitar a condição dela. Obviamente ele aceitando, ele resgatou ali uma parte dele que ele não conhecia, a gente começou a se dar melhor, se entender. E é claro que hoje, tanto eu quanto ele, nós estamos trabalhando essa autoconfiança, essa segurança, autoestima, voltar a se cuidar. Isso que a Vitória está com 7 anos já. A família é a base de tudo. E para você que é mãe solteira, a gente sabe que é uma realidade dolorosa e sofrida.
Mas tanto você sabe que a família é a base de tudo, que você vê o quanto é mais difícil criar esse filho sozinha. Às vezes você tem a ajuda da sua mãe, da sua tia, então você tem uma base familiar. E quando não tem, justamente aí é que entra o papel de conseguir enxergar o quão importante isso é para o filho. Então, não estou falando que precisa de um marido, que precisa de um parceiro para ajudar, não, mas você vai passar esse amor para o seu filho como mãe, como protetora, como pessoa segura, que defende e protege ele. O fato da gente não ter essa vida social, de não ter uma interação com muitas pessoas, isso acaba deixando a gente cada vez mais fora da realidade, o que não é bom. Então, se você mora perto de um familiar, procura ele de vez em quando, uma amiga, qualquer pessoa que seja para te dar essa atenção, para te escutar um pouco. Qualquer ajuda é bem-vinda. Se você que está assistindo não é pai nem mãe, mas você tem um conhecido, um amigo, a realidade da família atípica é que quando a gente descobre o diagnóstico ou quando começa a ficar difícil, os amigos todos se afastam também. Todos, a gente faz uma limpa assim, ó. Impressionante. Tem que rir pra não chorar. Mas essa é a realidade de muitas famílias, sem contar o quanto abala o financeiro, porque a sua renda cai aí pela metade, pelo menos, porque a maioria, a mãe não tem mais como conciliar essa vida de trabalho, terapias e demanda do filho, a ansiedade de separação. Então fica aqui um apelo, eu diria, tanto não só para as mães e pais que vivem isso, mas também para quem está de fora, que tem um amigo, um familiar, se você pode de alguma forma tentar ajudar essa pessoa, que seja com uma mensagem, com uma palavra amiga, isso daí inclusive serve para qualquer um, a gente sempre pode ajudar um vizinho, um senhor ali, uma senhora que está saindo do mercado com sacola pesada, isso daí é o princípio básico para qualquer ser humano, não é mãe especial, pai, vô, tia, vizinho, é para qualquer ser humano. A gente nunca vai cair um braço da gente estender a mão e oferecer ajuda para ninguém. Inclusive só tem a acrescentar na nossa vida como seres humanos, como crescimento espiritual, como melhora a cada dia. A gente sempre espera ser melhor amanhã, hoje está melhor do que ontem. Então é isso. Os vídeos que eu vou trazendo aqui um pouquinho não é pra ficar falando coisa boa, tá, gente? Então, se você espera essa coisa linda aí, eu descobri o diagnóstico, vou falar, ou essa mãe tá feliz hoje, superou. Não, não é isso. Eu sinto te dizer que não é sobre isso que eu vim falar aqui. Eu vim falar da realidade, da ajuda, de que tantas mães, Brasil, mundo afora, estão precisando. E se você se identifica e sabe o quão difícil tá aí sozinha, tá precisando de uma palavra amiga, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like, porque o YouTube entende que esse conteúdo é válido e ele vai entregar para outras mães, para outras famílias que estejam precisando. Compartilha com seus amigos, compartilha com seu vizinho, aquele vizinho de repente que você queria falar umas verdades para ele, sabe? Mas né, fica chato, então manda um videozinho ali como indireta, você pode ajudar alguém. E é isso, até o próximo vídeo, um beijo.